Bem-vindos, bem-vindas todos. Tô aqui para fazer esse primeiro contato desse podcast que eu venho pensando já tem um tempo. E chegou o dia. Tô um pouco com frio na barriga, mas vamos lá. Então, eu sou a Fábia Lombardi e eu sou uma pessoa que gosto de muitas coisas, desde sempre, desde pequenininha. E talvez eu não tenha tido espaço para ser essa pessoa. E aí, agora que eu virei uma adulta, grandona, eu decidi que eu queria fazer então um podcast que chamasse Pode Tudo. E pode tudo mesmo. Então, tô aqui para contar um pouquinho para vocês do que é esse projeto, o que eu tenho vontade de fazer, das tantas coisas que eu tenho vontade de fazer. E agora, essa é uma delas, né? Ter um podcast que eu possa convidar pessoas que têm a ver comigo, que têm a ver com o que eu gosto de fazer, e inclusive as que não têm a ver comigo e que eu não conheço. Porque justamente essa é uma das propostas, né? Pode tudo. Pode ser o que a gente quer ser, pode gostar do que a gente quiser gostar, pode dançar, pode tocar, pode cantar, eh, tudo. Pode gostar de atividade física, pode não gostar. E a ideia é que a gente vá costurando todas esses gostares, esses desejos, essas habilidades das pessoas com o trabalho terapêutico, né? Porque essa pessoa que eu sou, que gosta de tanta coisa, que faz tanta coisa no dia a dia, né? Eu não só gosto das coisas, mas eu coloco as coisas que eu gosto em prática, quase todas. Eu às vezes acho que é até um pouco de hiperatividade, mas que me traz para um lugar de realização. Ah, mas então, trazer tudo isso que essas pessoas fazem com o foco terapêutico, que foi isso que aconteceu comigo. Talvez por eu ser tão gostar de tanta coisa e querer tanta coisa, eu não tenha sido ou não tenha me sentido tão ouvida nisso, e à medida que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu pessoalmente fiz o meu trabalho terapêutico, fui desde cedo fazer terapia. Então, para começar um pouquinho disso, né, contar um pouquinho disso, eu, fiz no na minha formação acadêmica, né, eu fiz magistério, então eu fui professora de crianças pequenas, por muito tempo, trabalhei de primeira a oitava série. Depois eu fui ser professora de inglês, e aí eu fiz faculdade de antes de fazer letras, eu fiz faculdade de educação física, sou formada em educação física, então porque a coisa do corpo ela é muito pulsante em mim, sempre foi, e eu achei que seria um caminho profissional. Mas não, foi só um caminho de realização pessoal mesmo e foi uma delícia fazer faculdade. Com 19 anos eu estava formada e o que eu ia fazer da minha vida com aquilo? Já trabalhava com crianças pequenas e segui nesse caminho como professora. E aí, então, o inglês também, como sempre fez parte da minha vida, passei a dar aulas em escolas de inglês e fui, então, fazer a faculdade de letras. Aí fiz a faculdade de letras. Neste meio do caminho, eu também me encantei pelo turismo. E aí eu fui trabalhar como guia de turismo, na Disney. Então trabalhei alguns anos sendo guia de turismo, levando crianças, né, para conhecer a Disney, que foi também um espaço muito maravilhoso de vida. Adorei fazer, sempre com grupos, né, sempre com muitas pessoas, sempre, com essa proposta de conhecer coisas novas. Nesse meio tempo, quando acabou esse projeto da Disney, ah, eu dava aulas de inglês regularmente, e aí surgiu a possibilidade de eu ir para o Caribe, trabalhar também com turismo lá, e eu fui também, né, porque me convida que eu vou, eu adoro, né. E aí fui para trabalhar lá, fiquei um ano trabalhando em Saint-Martin, uma ilha que é metade francesa, metade holandesa, então também conhecendo toda essa cultura e esse espaço. Foi uma super experiência, eu era bem jovenzinha, tinha acho que 23 anos nessa época. E aí decidi então que eu não queria mais ser professora de inglês, que eu iria dar,
que eu iria trabalhar com turismo. Então, quando voltei para o Brasil, passei um furacão lá, mais um pouquinho de experiências, né? Fiquei uma semana na ilha sem poder sair por conta do furacão. Quando conseguimos sair, voltei e tinha decidido então que eu ia estudar hotelaria na Austrália. E aí tinha que me preparar para essa prova. E aí eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Então fui para São Paulo, na capital, para estudar numa escola de inglês bem boa para poder fazer as tais provas. E quando estava prestes a fazer a prova, falei, eu preciso de uma grana, tô dura, não tinha, né? Tinha voltado do Caribe, não tinha trabalho, dava poucas aulas. E decidi vir para Florianópolis. Tinha uma amiga que morava aqui. Quando cheguei aqui, não, e eu vim para cá com o intuito de trabalhar com turismo. Quando cheguei aqui, eu não tinha todo aquele turismo que eu imaginava que teria, né? Mas não me encantei por Floripa, né? Foi em 2000 e não, foi em 96, 2000 nada, foi em 96 que eu cheguei aqui, me encantei e aí fiquei. Logicamente, o turismo não aconteceu, né? Porque não tinha mesmo do jeito que eu imaginava, que seria que nem lá numa ilha do Caribe, né? E então comecei a trabalhar novamente como professora de inglês. Antes disso, teve uns espacinhos assim que na minha resistência, né, na minha birra pessoal em não dar aulas de inglês, que eu não queria mais, eu fui trabalhar numa lavanderia, então eu passava roupa o dia inteiro, era o que eu fazia. Foi super legal, uma outra experiência muito diferente, né, de tudo que eu já tinha tido. Cresci um monte, aprendi bastante coisa, não sabia passar nada, né, então aprendi a passar roupa, foi muito legal. Não faço mais isso hoje, mas que eu aprendi, eu aprendi. E aí, comecei então a dar aulas de inglês oficialmente e retomei a faculdade. Em São Paulo eu tinha parado, tinha trancado a letras, e quando eu me envolvi novamente, eu voltei então para a UFSC, e aí eu terminei a minha faculdade de letras na UFSC e segui trabalhando com isso. Dava aulas e também academicamente. Fui fazer o mestrado em inglês, mas aí já não era mais a minha praia, né? Não estudar muito academicamente o inglês começou a se tornar uma coisa muito enfadonha mesmo, não tinha mais graça. Então, ao longo de tudo isso, eu dei aula nas escolas de inglês que eu trabalhava, dei aula daí em pré-vestibular, dei aula particular, dei aula em cursinho, eu já falei, né, pré-vestibular. Dei aula para crianças, eu trabalhava como professora de inglês. Terminei a UFSC e, ao mesmo tempo, eu também trabalhava com turismo, então fazia receptivo de navios americanos que vinham para cá, para Floripa. Foi um tempo bem bom. Junto com tudo isso, sempre fiz o meu trabalho pessoal terapêutico, né? E ao chegar em Floripa, isso se intensificou muito. Eu conheci a Eva, minha grande amiga, que tinha um trabalho pessoal que já estava fazendo, que era um curso muito interessante de crescimento pessoal e facilitador de grupo, e eu entrei no grupo, isso lá em 96 que a gente se conheceu, né? Eu entrei nesse grupo em 2000, fui fazer essa formação e continuava dando aula, e sempre com essa abordagem de trabalhar com grupos. E aí eu trazia, então, para a sala de aula dos colégios que eu trabalhava, a ideia do autoconhecimento inclusivo. Então, trabalhava com mandalas, com as crianças, os jovens, né? Para a gente poder aprender um pouquinho mais da gente. Isso sempre me chamou muita atenção. Então, o meu desenvolvimento pessoal, ele sempre foi muito fundamental na minha vida. Eu fazia tudo isso que eu fazia e sempre na terapia. Até que eu fui conhecer o Patrick e a partir daí foi o meu desenvolvimento profissional mais intenso como profissional, com grupos e tudo mais. E aí, então, ao conhecer o Patrick, que também foi uma descoberta super importante para mim, de um jeito muito surpreendente, porque então eu fui... de verdade,
O que aconteceu foi que eu estava fazendo uma formação, para variar, eu e os meus estudos, né, estava fazendo uma formação em bioenergética, que eu fiz, inclusive concluí, e as facilitadoras lá de Porto Alegre, a Adriana e a Diná, vieram fazer uma palestra aberta. E era bem no dia que eu tinha o meu módulo de formação. Então eu não pude ir. Mas aí a Eva foi, e foi bem interessante. Quando a gente se encontrou na segunda-feira, ela falou: "Fui num lugar que a gente pode falar das piores partes da gente". Eu falei: "Mas como assim a gente pode, ser isso também, né?". E aí a gente passou por algumas trocas bem interessantes. Ela começou o grupo e eu acabei entrando no grupo uns meses depois que tinha terminado a minha formação da bioenergética. E é ainda até hoje, o que mais me encanta nesse caminho é exatamente esse pode ser tudo, né? Pode e tem que ser tudo. A gente não pode, viver a vida da gente escondendo uma parte, né, que nesse caso é o que a gente tanto se esforça para esconder, o eu inferior. As nossas partes feias, as nossas partes, desconectadas, as nossas partes inadequadas, que são um pedaço disso é verdade, realmente a gente tem isso, mas uma parte fica sendo muito reforçada socialmente, que temos que ser assim, 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 não podemos isso, isso e isso, e, só é bom se a gente for certinha, organizadinha, bonitinha, arrumadinha. E essa era uma coisa que para mim, nunca fez muito sentido, porque eu sou muito espontânea, eu sou muito solta, eu sou muito corpo, eu sou muito, autêntica na minha fala e tudo mais, sempre fui assim. E sofri, como todo mundo que acaba sendo assim, muitas repressões. E quando eu fui encontrando então que, esse espaço que o Patrick trazia, que era um autoconhecimento super profundo, conectado com a espiritualidade, e que eu podia ser tudo, olha, aqui foi onde eu acho que o pode tudo nasceu. Porque, não foi de imediato, óbvio, né, são anos de trabalho pessoal, mas esse lugar de eu poder acolher toda eu, gostar de mim desse jeito e ser isso, né, poder ser tudo isso, fazer esse alinhamento, foi um presente e ainda é. E segue sendo, né. A cada dia o crescimento vai acontecendo, vai aprofundando. Ainda tem muitas partes minhas que eu acho que não posso, né. Quanto mais velha a gente vai ficando, essa é uma das grandes bênçãos da gente envelhecer e amadurecer, é que sim, eu posso o que eu quiser. Eu posso estar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E até por conta da maturidade, outros preconceitos começam a surgir, né. Então, as pessoas com mais de 50 anos não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E não, né, eu cada vez mais percebo o quanto eu posso e o quanto eu quero. E isso sim, se deve muito ao meu desenvolvimento pessoal através do caminho do Patrick, que junta tudo isso, né, que é uma das frases que eu mais faço não, que eu mais falo nos meus grupos é: "Mas isso também pode". Muitas pessoas dizem: "Não, não vou falar porque isso não está certo". Não, isso está certo, né, a partir do olhar de quem que não está certo. Então a gente começa a se despir desses olhares de fora e deixar os nossos próprios desejos serem atendidos por nós mesmos. E essa também isso também, é o que me chama a trazer pessoas que eu percebo que vivem suas vidas nesse lugar mais espontâneo, nesse lugar mais prazeroso, que escolheram os seus fazeres profissionais de acordo com esse prazer, né. Que são ousadas em quebrar essas regras, do tipo: "Trabalho não é bom". Não, trabalho é bom e eu vou trabalhar, com o que eu gosto de fazer, com o que faz sentido para mim e do meu jeito, né. Então essa é uma outra motivação para fazer, esse podcast. Chamar pessoas do meu círculo e, como eu disse no início, né, talvez tenham pessoas que não são do meu círculo, que vão me provocar a conhecer
o que que é que ela faz, o que que ela não faz, se eu gosto, se eu não gosto, porque o meu desejo hoje também passa por isso, de conhecer mais coisas, né. Se tudo pode, pode tudo, o que que eu ainda não conheço que pode também? Então, por aí é a proposta do trabalho. Esse podcast, o Pode Tudo, comigo, ele não tem uma proposta de trabalhar só Patrick, por exemplo, né. Mas como o Patrick é a base da minha vida, ele é mais que uma metodologia de trabalho, né, eu vivo isso todo dia na minha história. Então é como se isso tivesse muito impregnado em mim. Então eu vou convidar pessoas que vão estar aqui e a ideia é que a gente possa juntos descobrir o que a pessoa, mesmo que não faça Patrick, já tem de Patrick na sua caminhada, na sua história. Então, ajudar a pessoa a perceber isso, né? Ou então, trazer algumas doses, né, do que eu vivo, do que eu experimento na minha vida, para essas pessoas que vêm aqui. Que talvez não nem saibam o que que é o Patrick direito, né? Já falei em alguns outros momentos, mas o Patrick é um caminho de autotransformação que faz com que a gente olhe para dentro e se conecte com tudo que a gente é. Esse é o ponto. Através de vivências, experiências, meditações, e grupos de estudo, textos, escritos. Mas ele é uma forma de vida, né? Ele passa a ser um jeito de viver. Depois que a gente mergulha nesse caminho, não tem como não perceber que é isso que está acontecendo na nossa vida. Então, por exemplo, hoje, como helper de Patrick, é isso que acontece. Eu sou o helper de mim. Eu sou o helper da minha vida. Eu cuido das minhas coisas a partir desse olhar e gosto de viver isso. Então, quem vier aqui vai acabar recebendo um tanto disso, né? Um tanto de. A gente vai conversar sobre essas coisas que as pessoas fazem e eu vou trazer esse alinhamento a partir dessa visão. Claro que eu não sou só Patrick, né, a minha formação, justamente porque eu gosto de muita coisa, eu tenho uma formação bem ampla, então falei até da bioenergética, mas eu sou arte-terapeuta, trabalho com arte-terapia muito profundamente nos meus trabalhos, de grupos e pessoais individuais. Tenho uma formação sistêmica bem importante também, então no fundo do meu trabalho também tem esse trabalho sistêmico. Então, o que eu falo, aqui, o que eu vou falar, o que eu vou trazer aqui e o que eu vou trocar com as pessoas que vêm aqui, é esse mix de tudo que eu vivo hoje na minha vida, como eu trago isso hoje, como eu me permito trazer isso na minha vida a partir do que eu aprendi e trazer então essas pitadas para quem está aqui, né. Também vão vir pessoas, que fazem Patrick até antes do que eu, né. Então eu quero, trazer o meu povo mais de perto, mais conhecido primeiro, para a gente poder trocar e eu poder até conhecer mais, porque podem ser pessoas, por exemplo, os meus professores de canto, de dança, da atividade física, que eu nem conheço muito pessoalmente, pode ser uma oportunidade da gente se conhecer e trazer esse olhar. Então eu vou fazer uma seleção de convidados e a cada mês a gente vai se encontrar para bater um papo, com essa ótica no fundo, né, que é o crescimento pessoal e o desenvolvimento terapêutico individual de cada um. Inclusive, pode ser que tenha gente que já tenha uma carga terapêutica, né, que venha com a sua linha de trabalho terapêutico. E aí a gente, quem sabe, conseguir poder fazer uma costura mesmo, um patchwork, que é costurar e juntar isso tudo, nesse grande espaço de crescimento que hoje é inevitável, né. Viver um mundo que a gente vive hoje sem se conhecer e sem escolher e sem poder ter prazer na vida, que já não tá fácil, fica mais difícil ainda, né. Então a proposta é essa, encontrar, descobrir, se você ainda não descobriu,
o teu prazer. O que é que tu gosta de fazer? O que é que tu quer fazer que tu ainda não fez e que dá tempo, né, de fazer. Prazer, né? E aí eu começo a falar dele dando essa risada, assim. Esse é o primeiro sinal de que a gente está em prazer, né? Sorrir, trazer essa felicidade que fica dentro de nós, que muitas vezes a gente não se permite. Então, falar de prazer é algo bem delicado em alguns momentos, porque nós somos muito podados no nosso prazer. O prazer é perigoso, o prazer é proibido, rir muito não pode, se expressar muito não pode. Então, a gente cresceu como sociedade muito reprimida, né? E aí, até a palavra prazer, às vezes, é perigosa de falar. Muitas pessoas não conseguem tocar nesse lugar. E, segundo o Patrick, a vida é prazer. Então, a vida é para ser prazerosa. A vida é para a gente viver em estado de prazer. E aí, muitas vezes, a gente também idealiza o prazer. Ou eu não falo sobre ele, ou eu acho que o prazer é só esta coisa X, que cada um de nós vai ter uma idealização. Pode colocar só na comida, só na sexualidade, só no fazer o que eu quero na hora que eu quero. Então a gente distorce o que é o prazer. E aí vira uma meleca total, né? Porque se ele está distorcido e a sociedade não me deixa ter, e aí então fica tudo travado. Ou eu vou abusar disso, ou eu vou reprimir totalmente. Então a ideia, quando eu estou realizando algo que é muito prazeroso para mim, é igual a estou vivendo uma vida muito gostosa, muito saborosa, muito prazerosa. Então, encontrar esse meio, né, do que das distorções do prazer, ou nada ou tudo, é que é o nosso grande desafio. E, pela minha experiência pessoal, e que vem se acentuando, quanto mais velha eu venho ficando, mais se acentua essa possibilidade de, eu gosto disso, eu vou sentir prazer com isso, e eu vou me colocar em prazer. E fui uma adolescente bem rebelde, então já abusei dos prazeres da vida também. Hoje eu consigo entrar num espaço de deleite mesmo, né? Então, por exemplo, eu faço aula de dança na sexta-feira, 8 horas da manhã, e é uma night, né? Então eu curto e danço como se eu estivesse numa balada. É completamente diferente do que eu já vivi quando eu era adolescente. E talvez hoje eu perceba e sinta muito mais prazer do que eu achava que eu sentia quando eu era mais jovem. Não que eu não tivesse sentido, né? Essas pegadinhas mesmo da nossa idade e do tempo que a gente está vivendo. Mas então, algumas pessoas falam: "Nossa, mas você dança, você vai dançar?". "É, eu vou dançar". "Mas e por que que você não dança?". "Ai não, já passou, não tem nada a ver, não, e dançar é só à noite". Então começam a vir as distorções do que é soltar o seu corpo e dançar, simplesmente porque você gosta de fazer isso, né. Então, essa percepção do prazer alinhado, né, não distorcido, é algo que também eu acho que a gente vai explorar bastante nesse trabalho aqui. Porque pode tudo, mas também eu tenho que ter responsabilidade pelas coisas que eu posso, né? Para eu poder ter a liberdade de sentir o prazer e de realmente fazer o que eu quero, eu preciso ser responsável. E não é uma coisa careta ser responsável, né? Que já foi, quando eu era jovem rebelde, eu achava que não tinha nada a ver isso. Mas é muito importante a responsabilidade, né? Viver tudo o que eu quero com responsabilidade. E a responsabilidade sobre mim mesma, né? Sobre o que eu quero viver, como eu quero viver a minha vida. Então, também nesse espaço de trazer as pessoas que vivem suas vidas profissionais e talvez pessoais também com muito prazer, seja essa conversa, né? Talvez esse seja um ponto de encontro das nossas conversas aqui. É estar em prazer responsável, fazendo o que gosta, vivendo uma vida prazerosa, amorosa, gostosa, saborosa e fazendo tudo o que quer.